saíram os PMIs. O PMIs é o gerente de preço, indicador de gerente de preço. E assim, basicamente é o seguinte: se for acima de 50, você tem expansão econômica; se for abaixo de 50, você tem contração econômica. Essa é a ideia do PMI. Aqui na Alemanha, o esperado era 47, veio 45,7, então veio abaixo do esperado e muito abaixo do anterior. Na zona do euro, a mesma coisa, todos abaixo de 50, então indicando aí contração econômica para a zona do euro, para a Alemanha, a principal economia europeia, e para a Inglaterra, que não faz parte mais do bloco, mas está ali no continente, principalmente passando por toda essa confusão que está lá com Liz Truss. Boris Johnson desistiu de ser candidato, o que parece ser uma boa notícia. Mas você nota aí que os dados europeus apresentando bastante, mostrando aí que tem uma expectativa bem ruim para a economia europeia nos próximos meses aí, e talvez até anos, né? Mas, por outro lado, a gente tem otimismo com o juro norte-americano, e isso explicou parte da alta da semana passada, tanto na Bolsa Brasileira quanto nos Estados Unidos. Explica muito mais os Estados Unidos do que o Brasil. O Brasil está vivendo uma lógica interna muito forte de eleição, enquanto nos Estados Unidos você tem aí muito mais foco no dado econômico, no possível e no provável. E agora a Bloomberg Economics lá já dá como 100% a chance de uma recessão econômica nos Estados Unidos. Então você tem uma perspectiva econômica bem forte lá, mas esse 100% de recessão é o que também fez com que os juros fossem reprecificados. Isso aqui é quinta-feira, essa curvinha amarela, eu estou mostrando aí esse gráfico, mostra a curva de juros. Então, para cada pontinho desse que aparece aqui, você tem um vencimento e uma taxa de juros esperada para esse prazo, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem 10 anos, que é uma taxa de juros que é muito olhada, né? Muito procurada para valuation, né? Para como você faz a conta de quanto vale uma empresa hoje. Então, essa taxa de juros é muito importante. Não sei se vocês estão ouvindo aí, de vez em quando raspo minha blusa aqui no microfone, mil desculpas, já subi aqui. Mas você tem um recuo. Então, essa linha amarela, que é a de quinta-feira da semana passada, que é quando deu uma estressada maior no mercado, recuou muito em função de apostas, né? Recua aí para essa linha verde, muito em função de apostas de que vai ter uma desaceleração no ritmo de alta de juros nos Estados Unidos, porque a economia parece que já está dando sinais de que começa a frear, e com a economia freando, a tendência é que os juros caia, mas ainda assim é cedo para dizer, e é uma aposta do mercado, né? O mercado não acerta todas, mas ele acaba mostrando o que está sendo esperado. E os bancos centrais, obviamente, é que eu vi uma pergunta aqui da Yara, da Yara não, da Luciana Bosqueiro, sobre o euro. Só um pouquinho, Luciana, já falo sobre isso também. Então, um freio da economia americana mais forte que o esperado, e aí você teria 0,75 de alta nos juros lá em novembro e 0,50 e não mais 0,75. Tem oscilado essas previsões aí entre 0,75 e 0,50, tá, gente? Em dezembro. E isso tem movimentado o mercado. Menos juros, melhor para a Bolsa; mais juros, melhor para a renda fixa, pelo menos no sentido de atração ou atratividade para o investidor, né? Se você pode correr menos risco e colocar o seu dinheiro na renda fixa, você vai colocar isso se tiver uma rentabilidade razoável. E se a renda fixa estiver pagando muito mal, você às vezes incorre um pouquinho mais isso. Se vocês lembrarem aí dos 3 copos, você vai abrir mão um pouquinho de segurança para tentar mais rentabilidade, tá? Então, essa aí é a curva de juros, essa que a gente estava vendo, é a curva de juros para os Estados Unidos, recuando um pouquinho e trazendo as bolsas para baixo. Se a gente voltar lá para aquela tela nossa do giro dos mercados, vocês vão ver aí que Bolsa Americana sobe um pouquinho, 0,33 na Nasdaq, 0,65 no S&P 500. Nasdaq hoje que tem o resultado das Big Five, né?
resultados hoje de balanço de Amazon, Microsoft, Apple, Google, que agora é a Alphabet, e Facebook, que agora é o Meta, né, ou a Meta, tem essas coisas de mudar de nome, né. E isso trouxe um pouquinho mais de alívio para essas bolsas, principalmente a parte de tecnologias. As empresas de tecnologia são bastante alavancadas, têm muita dívida, porque elas são muito voltadas para crescimento, então elas pegam muito dinheiro emprestado e juros mais altos, obviamente, pesa no balanço delas, tá. Sobre o euro, Luciana, vale a pena investir em euros? Depende, sempre essa resposta, né, se vale ou não, investir em euro. O que que dá para dizer sobre euro? A economia europeia está bastante pressionada, deve elevar um pouco os juros, mas tem segurado essa elevação de juros para tentar minimizar, eh, uma crise econômica mais forte que eles já vão viver em função do preço da energia. Então, no relativo, né, você pensando em euros contra dólar, o dólar é uma melhor opção, tá. Pelo menos nesse momento, porque os juros americanos ainda vão subir. O juro, grosso modo, é o preço do dinheiro, então quanto mais alto estiver os juros nos Estados Unidos, mais cara é a moeda americana. Então euro contra dólar, talvez euro seja ou talvez dólar seja uma melhor opção agora, tá bom?